E aí galera, bom, nesse tutorial 4 a gente vai falar sobre a conexão entre os pavimentos e a cópia de tubulações e croquis para outros pavimentos, tá? Então a gente vai ver como conectar um pavimento com outro em questão da continuidade das tubulações, como dar continuidade para elas, para o programa considerar todo o cálculo e tudo mais, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a coluna de alimentação. Ela é diferente de todas, né? Porque ela vai começar aqui no térreo, a uma certa altura, dependendo do sistema de vocês, e vai passar por todos os ambientes com continuidade direta, ou seja, ela não vai ser interrompida em nenhum ambiente. O único ponto que ela vai terminar, vai ter uma divisão, é lá no reservatório superior. Então o que a gente faz primeiro a respeito da coluna de alimentação? A gente vai copiar, ó, eu estou aqui no térreo, no meu pavimento térreo do projeto, eu vou copiar ela primeiro para o pavimento tipo 1. Por quê? Vai depender de cada caso, né? Mas no meu, o térreo aqui, ó, se eu verificar a altura dessa coluna, aqui clicando 2 vezes e clicando em conexão, ele mostra que a elevação está em 3,25, porque é o pé direito do meu térreo, tá? Do térreo do meu projeto. Mas os meus pavimentos tipo, eles têm 2,70 de pé direito. Então se eu copiar essa coluna direto para todos os pavimentos, ele vai com essa altura aqui de 3,25, eu vou ter que entrar em cada pavimento e corrigir essa altura, tá? Então primeiro a gente vai copiar para o pavimento tipo 1, corrigir a altura e daí do tipo 1 copiar para o restante, tá? Então é só vir aqui em elementos, colunas, copiar para outro pavimento. Aí você vai lá, seleciona a coluna, dá um espaço ou um enter e deixa selecionado somente o pavimento tipo 1, tá? E dá um OK. Uma coisa interessante que acontece na cópia das colunas é que o programa já entende que ele vai estar conectado. Se você só está copiando ele para o pavimento de cima, ele está na mesma prumada, então ele já vai conectado e por isso ele já coloca a tubulação. Aqui não tinha tubulação antes, não tinha nem a coluna, então o programa copiou a coluna e já colocou a tubulação continuando, ligando a coluna de cima com o pavimento térreo. Então pavimento tipo 1 com o pavimento térreo. Tá, então ele veio para cá. E aparentemente está certo, né? Ele está passando pelo ambiente inteiro, pelo pavimento todo. Mas a gente tem que conferir aqui, né? Aqui ó, no texto, em conexão. E ele mostra que a elevação está em 3,25. Então eu vou colocar 2,70, porque é o pé direito do meu pavimento tipo. Tá? Então agora ele está certo, beleza? Eu posso sair do detalhe isométrico. E agora sim, eu copio essa coluna aqui para todos os ambientes. Tá? Mas tem esse passo, eu posso copiar tudo isso aqui, caso eu já tenha lançado as demais tubulações, ou eu faço aqui no pavimento tipo 1 e eu já vou mostrar para vocês agora como fazer todo o restante do projeto, tá? Então não vou copiar agora. Se vocês quiserem, caso vocês estejam trabalhando, alteraram a coluna de alimentação, alguma coisa desse tipo depois, caso vocês queiram copiar só uma ou outra coluna, o processo é o mesmo, é só selecionar ir elementos, colunas, copiar para outro pavimento, né? Ou você seleciona depois que você escolhe a ferramenta lá e seleciona os pavimentos. Ele já vai com a tubulação conectada e tudo mais. Então o processo é esse. Mas eu vou mostrar para vocês agora junto com todo o restante da tubulação. Ou seja, a gente já vai lançar o projeto inteiro, pelo menos até o último pavimento, tá? Então ó, vocês podem observar aqui, se eu abrir um detalhe isométrico, eu estou no pavimento tipo 1, que ele tem todo o lançamento aqui, né? A gente já viu no último vídeo, até o último vídeo, como manipular, fazer todos esses lançamentos aqui, jogar essas colunas, né? E aqui ele já tem a da alimentação também e tudo mais. O meu tá saindo alguns pro térreo aqui, então ele tem uma continuidade para baixo. E todos eles vêm de continuidade de cima do pavimento, né? Então vamos supor que eu não tenho nenhum lançamento lá nos pavimentos de cima. Posso não ter nem lançado a própria planta lá, ter importado a planta, não precisa, tá? Você pode fazer só o térreo, pavimento tipo 1, aí vai fazendo 2, depois a cobertura, claro, a cobertura, a planta é diferente, né? Mas assim, ó, aqui eu não tenho continuidade para baixo, né? Lembra que a gente fez as colunas lá, fez o ambiente do pavimento tipo 1, no caso lá do curso a gente fez o térreo, né? E ele não tem continuidade para baixo, a gente só fez a gente só saiu do eixo da coluna aqui para distribuir para os ramais, né? Então ficaram esses cantos aqui livres. Se eu copiar isso aqui tudo para todos os outros pavimentos, eu vou ter que entrar em cada pavimento e colocar essa continuidade, né? O que é um trabalho desnecessário. Então o que a gente vai fazer? O pavimento tipo 1, aqui o meu está pronto, né? No momento que o de vocês estiver pronto, todo lançado, só copiar da coluna aqui, esse detalhe, né? Corrigir a altura e tal.
Mas no momento que tiver tudo lançado, você pode sair, entrar e copiar todo o projeto do pavimento tipo 1 só para o tipo 2. Tá? Então a gente vem aqui, ó, sai da janela, clica o botão direito em tipo 1, copiar croquis. Vou selecionar o tipo 2, né? Ele mostra aqui a origem, né? Vou selecionar o pavimento tipo 2, todos os elementos, inclusive os detalhes, né? Caso você queira copiar só as colunas ou só os elementos visíveis, no caso dos layers, os níveis do projeto, você pode trabalhar com isso também, mas agora a gente vai usar todos os elementos, inclusive os detalhes. Tá? Então eu vou copiar exatamente tudo que tem no pavimento tipo 1. E quais os projetos eu vou copiar? O arquitetônico, né, que é o desenho, e o hidráulico, que é o que eu lancei. Tá? Não tem sanitário, incêndio nem gás, mas vocês podem fazer dentro desses sistemas também. Então eu vou copiar o projeto arquitetônico e hidráulico. Só dar um OK. Aqui ele apareceu que os arquivos que já tem vão ser substituídos, claro, porque eu já lancei algumas coisas, mas vou dar um sim, porque eu vou copiar tudo para o pavimento de cima. Agora eu entro aqui no pavimento tipo 2, e ele está exatamente igual ao pavimento tipo 1, né? Então, ó, no meu caso aqui, eu vou abrir o detalhe, eu não vou ter, vou apagar algumas tubulações que eu fiz só para ter continuidade para o térreo, tá? Então, o que não tem continuidade para o térreo, eu não preciso, né? No caso que é só o meu projeto, tá? Vai depender de vocês também. Se vocês fizeram uma coluna isolada só para alimentação das peças de baixo, se vocês puxaram de algum ambiente aqui, no caso eu puxei, né? Porque alguns pontos ficaram bem perto, então pode ver aqui, ó, eu saí da coluna e já fui direto pro ponto ali, né? Para as peças de baixo. Então só estou apagando aqui porque isso só tem no pavimento tipo 1, né? Vai depender do projeto de vocês. Então beleza, copiei aqui. E agora o que eu preciso fazer, né, para ter essa continuidade? Eu simplesmente vou precisar, deixa eu arrumar isso aqui, colocar os tubos para coluna, né? Então isso é o que dá a continuidade de um pavimento para outro, a ferramenta tubo para coluna, né? E essa ferramenta a gente só consegue usar em detalhe isométrico, tá? Se vocês quiserem, vocês podem gerar um detalhe do projeto inteiro ou ir em ambiente por ambiente para ficar mais fácil de enxergar e tudo mais. Eu vou abrir aqui porque já dá para ver tudo junto, né? E a única coisa que tem que fazer para ter essa continuidade, para o programa considerar em cálculo e tudo mais, é fazer usar a ferramenta tubo para coluna. Não precisa ter esse X aqui, tá? Ou aquele X de ponto relativo ao plano, porque ele vai mostrar aqui onde está a coluna de baixo para a gente conectar. Então o que a gente precisa fazer é ver onde tem eixo de coluna lá e dar continuidade nela. Então vamos fazer nesse banheiro aqui para ver como é que é. Ó, é só ir em hidráulico. E um detalhe, tem que entrar no detalhe isométrico, tá? Porque senão a ferramenta não aparece. Ela não consegue ser ela não pode ser utilizada em planta ou em outra vista. Só em detalhe isométrico, tá? Então, ó, só abrir aba hidráulico, tubo para coluna. A gente seleciona aqui o sistema, né? Que no caso agora vai ser tudo de água fria. E vai depender daí do diâmetro que vocês colocaram aí. Lembrando que esses diâmetros depois podem ser alterados, tá? Então eu vou colocar aqui o que está nas colunas, mas depois a gente precisa corrigir esses diâmetros de acordo com o cálculo dos pesos e tudo mais, né? Então PVC rígido soldável, 32 milímetros, só dá um OK. Aí a gente vai clicar naquele ponto em que a gente deixou, na verdade onde a gente saiu do eixo da coluna, né? Então se a gente saiu, quer dizer que é para alimentar o ambiente, mas naquele ponto lá tem que ter uma continuidade para o pavimento de baixo, porque é o eixo da coluna, né? Ó, a F3 aqui. Então eu vou clicar naquele pontinho bem no vértice ali, né? Ó. E ó, vocês podem notar, quando a gente clica o primeiro ponto, ele mostra todas as colunas que estão no pavimento de baixo. Então as colunas nas quais você consegue conectar, né? Então no caso aqui, ó, vai ser exatamente no eixo, né? Então é só clicar no centro desse círculo aqui, tá? Do círculo que apareceu lá embaixo. Aí vocês podem ver, ó, conectou. Vocês podem ver que aqui ele não aparece, por exemplo, essa conexão aqui, ó, tá vendo? Ele não aparece uma extremidade com conexão, ele aparece um tubo contínuo, então como se ele atravessasse o pavimento mesmo, né? Então isso indica que está conectado com o pavimento de baixo, tá? Se não tiver desse jeito, se tiver aparecendo uma conexão, quer dizer que é uma tubulação livre ali e ele não está conectado com o pavimento de baixo. E isso a gente só consegue através da ferramenta tubo para coluna.
tá? Então é só fazer de todos da mesma forma. Tá, ó, então eu lancei aqui todos os tubos para a coluna das minhas colunas hidráulicas do projeto, tá? Lembrando que não precisa deixar ligado o ponto relativo ao plano, né? Porque a gente está clicando direto em uma conexão já existente, a gente não está desenhando no espaço vazio, né? Então não precisa do ponto relativo ao plano, porque já tem a conexão e porque aparece a conexão de baixo. Então ele já mostra os dois pontos de referência, a gente não precisa usar um ponto relativo ao plano ali, tá? Um detalhe importante é que vocês têm que tomar cuidado e observar se realmente está sempre tudo ficando reto, tá? Ele tem que ficar exatamente reto aqui, porque senão, quando a gente for selecionar definir a peça aqui, né, a conexão, ele pode dar algum erro por ter um filtro de fluxo, né? E aqui vai estar torto, então não vai existir uma peça que se adapta a esse desvio, né? Existe uma peça que está exatamente reta aqui, que conecta certinho as tubulações. Então tem que cuidar, porque caso fique torto, pode mostrar que ou vocês ou deslocaram a coluna sem querer, ou a tubulação tem algum ponto que não está exatamente no eixo, né? Então pode ser consequência de algum erro de desenho aí, de lançamento da tubulação. E pode acontecer algum erro, né, de ele mostrar uma mensagem de erro de que a coluna está saindo da aprumada, né? Isso é no caso de vocês terem deslocado as colunas aqui do ambiente e forem continuar para o ambiente baixo, mas na verdade você deslocou a aprumada dela, né, o eixo dela. Então ele vai mostrar uma mensagem de erro ali, dizendo que ele está deslocando. Então isso a gente tem que editar, caso seja proposital, né, você vai realmente trocar o eixo de descida da coluna ali, a gente tem que trocar na continuidade dela lá. Então é só abrir a coluna, conexão e mexer aqui, ó, na continuidade. No caso do pavimento tipo 2 para cima, todas vão ter continuidades de ambas as direções, né? Então, no caso, abaixo e acima, né? Ele vai atravessar o ambiente, a diferença é que ele vai sair aqui no ramal para alimentar o ambiente, mas ele vai ter uma continuidade acima e abaixo. No caso das colunas lá de baixo, né, do térreo e do pavimento tipo 1, a maioria vai ter só continuidade acima, porque vai chegar de cima, né? É o último pavimento ali para alimentar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Para as considerações de cálculo, tá? Quando a gente for fazer verificações, o programa vai considerar essa configuração aí, beleza? Então lancei todas as colunas, beleza, tá tudo certo. Só fechar aqui. E agora é esse pavimento que eu vou copiar para todo o restante do projeto, né? Então ele já tem todas as conexões, já está tudo colocado com tubo para a coluna, a própria coluna já tem continuidade para os dois pavimentos. Então é só vir aqui o mesmo processo, copiar croquis e selecionar todo o restante, 3, 4, 5, 6. Copiei o arquitetônico hidráulico, se quiser, né? Se já tiver lançado o arquitetônico, só copia o hidráulico, aí vai de cada um de vocês. Só dá um OK. O meu apareceu a mesma mensagem. Se já tiver algum elemento lançado, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Se você tem certeza que vai substituir, é só dar um sim. Beleza? Então, ó, lancei já todas as minhas tubulações. Agora todos os pavimentos estão conectados. Então, se eu abrir aqui o modelo 3D, ó, tem essa ferramenta aqui, quando a gente sai, tem a visão 3D. Cuidado para quem for abrir, porque pode ter algumas máquinas em que ele vai travar. Ele é uma imagem realmente 3D aqui, né? O programa gera aqui dentro. E até aqui vocês podem ver que é um pouco lerdo. Então, você tem que cuidar para não travar o programa. O ideal é sempre salvar antes de abrir esse recurso, tá? Então aqui é só para verificar, ó, que todas as tubulações foram lançadas,